boa noite. Meu nome é Cláudia Sá, eu sou dermatologista aqui no Rio de Janeiro e hoje eu vou falar sobre acne na mulher adulta. O objetivo dessa live é a gente esclarecer alguns pontos que aconteceram ao longo desse ano, porque a acne na mulher adulta caminha junto com crises, tá? Então é um tema muito interessante. O objetivo nessa live não é prescrever tratamento para ninguém, mas a gente entender do ponto de vista assim educacional como que a acne na mulher adulta ocorre. Muitas vezes a gente entendendo como é que o processo ocorre, a gente também pode atuar de maneira mais preventiva, tá bom? Essa semana um hater ficou implicando porque acha que eu tenho que fazer tratamento, fazer diagnósticos, mas acontece que para fazer diagnósticos em medicina é necessário a gente examinar para a gente personalizar cada tratamento, tá bom? Então isso aqui vai ser um apanhado geral sobre acne na mulher adulta e você entender como é que é esse processo, tá bom? Uma coisa que me chamou a atenção é que no caso de acne na mulher adulta, o que está acontecendo? Há uns 20 anos atrás, eu escrevi um livro sobre esse assunto. Deixa eu ver, acho que o livro está até por aqui. Tá aqui. Eu escrevi um livro sobre esse assunto, acne na mulher adulta, tá? Por que eu escrevi um livro sobre esse assunto? Porque na época eu estava atendendo muitas pacientes jovens que nunca tiveram acne e que de repente começaram a aparecer com lesões acneiformes aqui assim nessa região do terço inferior da face. Por que eu chamo de lesões acneiformes? Porque é um tipo de acne que não dá cravo e dá poucas espinhas. Na realidade, o que aparece mais? São nódulos avermelhados no terço inferior da face. Então essa região aqui, ó, fica bem inflamada. A gente faz diagnóstico diferencial da acne da mulher adulta com acne cosmética, por exemplo, quando se usa produtos muito oleosos no cabelo. Quem tem cabelo muito cacheado precisa colocar produtos mais oleosos para definir o cacho. Às vezes o cabelo encostando nessa região faz um tipo de acne cosmética por causa da oleosidade do produto. Mas geralmente a pessoa que tem esse tipo de problema também tem lesões aqui assim na testa, tem aqui no meio das costas, tá? Acne na mulher adulta não é uma coisa que pega bem essa região. Tem um outro tipo de acne cosmético que também pode aparecer nessa região, que é a acne provocada por perfume. E aí o que eu vejo é que quando a pessoa é destra, primeiro faz assim com perfume, puf puf. Esse lado esquerdo fica pior do que o outro, que aí faz assim, tum tum tum, e depois dá uma esfreada aqui. E aí essa região aqui fica também com lesões acneiformes, geralmente caminha aqui um pouco mais pro pescoço. Quando é por perfume, esse tipo de acne cosmética também dá uma certa pigmentação. Então não é só aparecimento de bolinhas, de cravinhos e de pequenas espinhas. Também fica a tendência a pigmentar, porque os produtos que são cheirosos, tipo perfume, quando a pessoa vai à exposição solar, aquilo pigmenta com mais facilidade. Então é um tipo diferente. Já a acne na mulher adulta, não. Ela tanto pode ser uma recidiva, quer dizer, reaparecer numa pessoa que teve acne da adolescência, como aí a gente diz que é um acne recorrente, como uma pessoa que nunca teve acne, de repente começar a aparecer lesões nessa região. E agora, nessa fase que a gente está usando o tempo todo a máscara cobrindo essa região, a gente também tem que fazer um diagnóstico diferencial, a gente que eu digo os dermatologistas, com mascacne, né, que seria uma acne provocada pelo atrito com a máscara e mais as bactérias que saem do nariz durante a respiração. Mas o que é interessante é que, naquela fase que eu escrevi esse livro, eu estudei então mulheres que nunca tinham tido acne entre 20 e 40 anos e que de repente a acne apareceu,
todas elas estavam passando por um período de crise aguda, quer dizer, um estresse agudo. E é o que a gente viveu agora durante 2020 e isso está se arrastando em direção a 2021. Por que isso ocorre? Porque a gente tem umas glândulas, que são glândulas que produzem hormônios, o hormônio do estresse, que é a adrenalina que a gente tanto fala, elas ficam assim em cima do rim, parece assim um chapéuzinho em cima do rim. E elas produzem na parte externa adrenalina, cortisol, só que na parte interna também produz hormônio relacionado ao controle da diurese, quer dizer, o controle de urina que a gente faz, o controle da questão da gente reter mais líquido, a gente jogar mais líquido para fora, e também uns hormônios que a gente chama de hormônio androgênico. Então, por que a acne da mulher adulta não é acne do homem adulto? Porque a mulher, quando ela recebe uma carga maior de hormônio androgênico, ela pode ficar com a pele mais oleosa, ela pode ter acne, e aí nesse caso é a acne da mulher adulta, pode ter queda de cabelo, sobretudo nessa região frontal, e um segredinho, aumento de peso. Então, o que acontece? A pessoa está em casa, no maior estresse, porque está confinada e não sabe para onde vai essa crise, não só uma crise sanitária, mas uma crise econômica junto. Então, a pessoa tem um estresse agudo, é como se a gente estivesse andando a 160 km por hora e desse um freio bem forte na vida. Quando acontece esse freio por causa do estresse, essa glândula produz não só a adrenalina, que é o hormônio de estresse no sentido de luta ou fuga que a gente precisa. A gente precisa de um pouco de adrenalina, por exemplo, a gente quer atravessar uma rua correndo, de repente você está parado, quero atravessar lá para o outro lado. Então precisa dessa adrenalina para estimular os músculos. Mas a adrenalina demais, ela também aumenta a frequência cardíaca, ela dá dificuldade de concentração, uma série de sintomas causados pelo estresse crônico. Por outro lado, a gente também elimina mais o cortisol, que está tudo dentro dessa glândula, né? Começa a ter mais fome de coisa doce, de açúcar, que a gente chama tudo de carboidrato. O que é carboidrato? É açúcar, farinha branca, tudo que tem açúcar e farinha branca é carboidrato basicamente. Só que em maior quantidade para poder sanar essa fome de açúcar. E isso tudo vai fazer um desequilíbrio hormonal, é fisiológico, é uma disfunção que é periódica, ela vai durar uma crise mais ou menos em média de 4 meses e depois aquilo vai tudo para o lugar. Mas enquanto isso, já provocou queda de cabelo, já provocou nódulos de acne nessa região, tá certo? E aí, como é que a gente vai tratar? Como é que eu faço? Além do diagnóstico assim, clínico, né, de eu examinar a pessoa e saber como é que começou, como é que foi. Naquela época que eu escrevi o livro, as causas, de um modo geral, era um rompimento amoroso, perda de um emprego, ou então a mulher trabalhava em funções que precisam, funções que eu digo que são masculinas, porque nossa psique é diferente da do homem. O homem às vezes consegue trabalhar em determinadas funções com um pouco mais de desenvoltura psicológica do que a gente, em alguns aspectos, em algumas pessoas. Claro que a gente também não pode generalizar. Mas pessoas de estrutura mais delicada, mulheres de estrutura mais delicada, trabalhando em atividades muito brutas. Por exemplo, trabalhando em delegacias de polícia, por exemplo, lidando com situações muito pesadas. Para o homem, o risco vai ser um risco mais cardiovascular, que também pode provocar queda de cabelo. Mas na mulher, o risco é essa questão da acne para quem tem tendência, tá certo? Gente, eu tô vendo que a minha base tá escura, mas eu coloquei minha base escura porque eu sou muito clara e toda a luz estoura em cima de mim. Eu não posso nem ligar o ringue, senão eu fico parecendo 2 holofotes com um olho escuro aqui no meio. Bom, enfim, aguentem. E aí é o seguinte,
quando a pessoa está com acne na mulher adulta, eu preciso fazer uma história para colher toda aquela situação. Eu tenho que afastar a questão do cosmético inadequado, tá? Eu vou precisar orientar melhor como é que ela vai fazer essa higiene do rosto, o que ela vai usar de medicamento tópico, tá certo? Mas, por outro lado, eu também peço exames de sangue para eu perceber se existe então aquela alteração hormonal. É uma alteração hormonal que ela tá dentro da faixa do fisiológico, mas a faixa do fisiológico ela é bem ampla, então a pessoa sai de um número base aqui, sobe, vai lá em cima quase no máximo e depois de 4 meses aquilo vai diminuindo. Quando não há novamente um equilíbrio desses hormônios androgênicos, masculinizantes, esses que pioram o rosto, quando não há um equilíbrio depois de 3, 4 meses, que a tendência é fazer uma curva e depois aquilo normalizar, aí às vezes é preciso a gente fazer algum suporte hormonal para ajudar a equilibrar aquilo e ir saindo daquela situação. A conversa também é importante porque se é uma condição causada pelo estresse agudo, quanto mais a pessoa estiver entendendo o problema, mais é possível ela procurar ferramentas no sentido de ferramentas psicológicas, para poder ir controlar aquela situação ou resolver algum problema que não conseguiu resolver, tá? As perdas são muito presentes nesse tipo de acne. A gente não pode chegar simplesmente passar uma receita, entregar, olha, toma isso aqui, passa isso aqui, tá tudo resolvido. Porque se o estresse intenso, agudo, está provocando queda de cabelo, obesidade e acne, isso não é uma coisa tão simples para a gente resolver só com uma receita. A gente precisa ir adequando, por exemplo, a alimentação para evitar o excesso de carboidrato. Hoje em dia já está muito certo que pessoas, por exemplo, com síndrome do ovário policístico precisa fazer um tratamento de prevenção de diabetes, porque existe toda uma síndrome metabólica ali alterando e ajudando a piorar a pele. Então a gente precisa desinflamar, a gente precisa sair daquele desequilíbrio de excesso de ingesta de carboidrato. Enquanto que até 2019 o meu maior problema no consultório era o contrário, eram essas dietas exageradamente sem carboidrato nenhum, tipo low carb. Agora, no momento, o problema principal são as alimentações com excesso de carboidrato. Esse excesso de carboidrato, ele aumenta os triglicerídeos, que é a minha principal medida, é um exame simples de se fazer quando a gente faz o perfil do colesterol. Por que chama triglicerídeo? Porque é uma molécula de gordura com 3 de açúcar, tá? Do glicídio. Então, esses triglicerídeos, quando a pessoa está ingerindo demais carboidrato combinado com gordura, eles sobem, tá? E eles subindo, eles vão causar um desequilíbrio. Tudo no nosso organismo e em excesso é prejudicial. Então, é tanto ruim quando a pessoa não come nada de carboidrato, faz dieta low carb, os triglicerídeos, já atendi gente com um triglicerídeo 39, que é abaixo de 50. O normal a gente considera até 150. Mas então, às vezes, você tem uma pessoa que tem um triglicerídeo que está lá em torno de 50, 60 e pouco, porque ela está controlando a alimentação dela, de vez em quando, como uma besteira, vai a 80, e de repente a pessoa começa a ter uma curva de ascensão dos triglicerídeos. Eles dão a mensagem praticamente imediata do que está acontecendo naquele momento em termos de alimentação. Então, se a pessoa diz assim, não coma nada, doutora, aí você vai olhar lá, o triglicerídeo está 200 e tanto, como que não come? Come, está comendo carboidrato demais, tá certo? Mesmo que a pessoa não seja diabética, os triglicerídeos sobem se a pessoa exagerar, tá? Uma outra situação é que, se a gente deixar o negócio rolar, não, então vou comer doce porque eu tô triste,
tô de máscara mesmo e tchau pra acne. Depois que passar toda essa situação, o que você vai ter? Você vai ter uma gorda triste, tá? Por quê? Porque todo esse desequilíbrio metabólico que leva ao excesso de peso, ele também influencia no sistema nervoso central. Existem trabalhos, por exemplo, da revista Nature, que eles pegaram animais de laboratório e modificaram a dieta e colocaram então uma dieta com mais carboidrato e gordura. Então eles aumentaram a ingesta disso. E o que eles perceberam? Que a médio e longo prazo, o nosso controle aqui dentro da nossa cabecinha, da saciedade e da fome, fica meio desregulado. Então a pessoa começa a sentir fome de doce. Fome daquele doce, mas não é o doce, o açúcar puro, é aquele doce todo confeitado, todo cheio de coisa. Então, a gente, para poder quebrar isso, a gente tem que ir retirando aquelas coisas aos poucos, tá certo? E repor a alimentação com carboidratos de absorção lenta. Por exemplo, o arroz integral. Então, o arroz integral ajudam ao carboidrato a absorver mais lentamente. A pessoa, de um modo geral, se sente saciada por um período mais longo entre uma refeição e outra. Porque o carboidrato de ação rápida, que é esse de farinha branca com açúcar, ele estimula, dá um choque no organismo e faz com que a gente produza mais insulina para poder colocar aquela glicose para dentro das células. Passou aquele período, aquela glicose cai de repente, dá uma fome danada, a pessoa entra no outro ciclo de comer o apetitoso, entre aspas, tá certo? Tudo isso condicionado pelo nosso hipotálamo e por estruturas que estão juntos do hipotálamo dentro do cérebro que controlam o nosso ritmo. Então, para a gente conseguir contornar uma acne na mulher adulta, a gente precisa ter uma rotina que comece de manhã, uma rotina, por exemplo, de um exercício leve pela manhã, acordar um pouco mais cedo, fazer suas refeições de maneira regular, sem exagero e sempre com ritmo, porque o nosso corpo funciona num ritmo circadiano, é feito uma música, uma orquestra. Quando a gente bagunça os horários assistindo série até 3, 4 horas da manhã, depois as nossas células ficam também tudo fora do ritmo. Então a gente precisa ter um ritmo, e esse ritmo ele vai influenciar também na acne na mulher adulta, para desencadear, ajuda a desencadear a obesidade, porque a gente precisa descansar para poder se sentir saciado da questão do cansaço. Não adianta a gente estar cansado e comer mais para ver se passa o cansaço. A gente está cansado, a gente tem que dormir, mas sempre com intervalos regulares. E outra coisa também é a questão da dor crônica. Eu faço o exame de termografia no consultório, que outros colegas pedem para avaliar dor crônica, e eu sempre faço, eu colho uma história antes, eu pergunto todos os detalhes, e a gente percebe que o número de pessoas com excesso de peso, com pré-diabetes, com uma alimentação desregrada é muito maior entre esses indivíduos doloridos, os que sentem dor crônica no corpo todo. Então, para tratar a acne da mulher adulta, é preciso então que a pessoa entenda o que está acontecendo para poder auxiliar o tratamento. Esse tratamento passa por uma questão de higiene alimentar e higiene do seu ciclo circadiano. Então precisa também, se eu estou fazendo a higiene do ciclo circadiano, eu preciso de escuridão de noite para dormir e luz acesa durante o dia, ver o sol, tá? Quanto mais tarde a pessoa acorda, mais tem tendência a comer fora dos intervalos regulares
tem mais tendência a ter depressão consequentemente, porque tudo isso está interligado. Ao mesmo tempo que a pessoa se vê gorda, ela também fica insatisfeita. Por outro lado, quando vê aquela explosão de acne, também fica aborrecido. E esses hormônios do estresse, que eu falei no início da live, produzidos pela glândula suprarrenal, eles estão todos descontrolados. Então, a gente tem sempre um mecanismo que a gente deseja que funcione bem, é um hormônio estimulando e o outro deprimindo. Quando um sobe, o outro desce. Então, é um equilíbrio feito uma balança. Então, a gente tem um comando central que diz, olha, agora libera mais esse aqui, agora é mais aquele outro, não, agora diminui. Então, esse equilíbrio, ele é muito importante. A falta de equilíbrio desses hormônios de forma crônica também provocam alterações da psique, quadros verdadeiramente psiquiátricos. E que muitas vezes, eu tenho um colega psiquiatra que a gente participou de um curso de nutrologia e que ele sempre procura observar, antes de passar qualquer tipo de medicação para tratar uma depressão, ele procura avaliar toda a parte metabólica, porque muitas vezes a depressão é só de origem metabólica, ou a alimentação está inadequada, ou a pessoa não está dormindo bem, ou não está dormindo bem, ou está acordando tarde demais, está se alimentando com carboidrato demais, gordura demais para encher a saciedade, né? Encher a ansiedade com saciedade. Então, tudo isso precisa ser equilibrado. Então, aquela rotina de acordar no mesmo horário, cedo, de se alimentar em intervalos regulares, já vai ser uma boa parte do tratamento. Eu preciso que aquela mulher com acne na mulher adulta reduza o excesso de carboidrato da alimentação. Não existe acne na mulher adulta sem ela ter esse choque de estresse. Isso faz parte do quadro. Então, esse desequilíbrio é todo no entorno do estresse. O estresse é neurohormonal. Então, não é uma coisa assim, o estresse no sentido de uma palavra banalizada. Não, é o estresse orgânico mesmo, aquele excesso de produção de hormônio relacionado às situações de estresse, combinado com pouco sono e alimentação inadequada. Feito isso, a gente vai sendo um passo a passo, tá certo? Então, essas pessoas, elas têm um pouco mais de dificuldade, o tratamento desses nódulos, quando eu escrevi aquele livro, era um pouco mais arcaico, um pouco mais difícil, porque a gente não pode, às vezes a pessoa tem uma pele normal e aquela acne ali, você vai passar um remédio, o dermatologista vai passar um remédio que resseque a pele, que tira o excesso de oleosidade? Não. Então ele tem que ser bem adequado, tem que ser adequado à situação. E aí, com o advento do laser de Neodimiag, hello hater que não gosta que eu fale de laser, mas acontece que eu tenho que falar, sabe por quê? Porque eu reduzo a necessidade de medicação via oral. Então, quando eu faço uma sessão de laser do Neodimiag, ele é anti-inflamatório e ele atua justamente na hemoglobina, se os nódulos são vermelhos, então ajuda a desinflamar e aí a medicação vai caminhando, né, a medicação tópica ou sistêmica, se houver necessidade, caminhando junto com uma reformulação aos poucos da alimentação. Uma coisa que é comum hoje em dia é que muita gente não sabe cozinhar nada. Então pega o telefone e pede para um boy trazer comida pronta. Então a comida pronta, para ela ser deliciosa, ela geralmente tem muita gordura, carboidrato, produto industrializado, tá certo? Ou então compra uma comida congelada. Aquilo tem muito carboidrato, muita gordura. Então, gente, tem que deixar a preguiça de lado e comprar os seus legumes, suas verduras, suas frutas, distribuir isso ao longo do dia, comer arroz integral, feijão, comida normal.
vai gastar muito menos e vai ficar muito mais saudável. Muita gente pergunta, porque eu tenho 62 anos e tô com o meu manequim 40, eu emagreci 21 quilos. Eu emagreci 21 quilos porque eu me esforcei, tá certo? Então a gente tem que romper o hábito do excesso de calorias, redistribuir essa alimentação ao longo do dia de maneira equilibrada, tá certo? Então, eu emagreci 21 quilos, a minha pele continua muito boa, tá certo? Eu saí, 21 quilos significa o seguinte, eu usava o tamanho G1. G1 é como se fosse um XG, tá? É depois do último manequim 46. Então eu usava esse tamanho. Hoje em dia eu uso o manequim 40. E aí, aliado também a uma atividade física leve, ela não precisa ser extenuante. Essa atividade física, ela tem que ser proporcional à faixa etária. Então ninguém precisa ser um atleta de ponta para poder manter o seu metabolismo funcionando. É meia hora de exercício de 3 a 5 vezes por semana, porque a gente também tem outras atividades, não vou ficar só fazendo exercício, tá certo? Isso é para estimular o metabolismo a trabalhar e a gente prevenir, então, diabetes, outros problemas, reduzir a ansiedade também, tá certo? Então, para manter uma pele bacana e um corpo bacana, a gente tem que batalhar, senão não chega lá de jeito nenhum. Quantas vezes eu tô sem comer carne vermelha desde 2017. Então, quantas vezes eu escutei assim, hoje tem um bife de filé mignon quase cru, boi mugindo no almoço. Quantas vezes eu escutei isso? Muitas vezes. Mas não é por causa disso que eu ia fugir do meu objetivo. Então, quando a gente entra numa determinação de alcançar um objetivo, a gente tem que ir até o fim, passo a passo. Não interessa o que as outras pessoas falam, entendeu? Uma outra coisa que me chama muita atenção durante esse período é a quantidade de pessoas bebendo. O aumento de bebida alcoólica, não só nos bares, mas dentro de casa também aumentou demais. Eu tenho visto, semana passada, vi um rapazinho de 21 anos, já com neuropatia periférica, e o álcool é o nosso principal neurotóxico atual. Então, tudo isso para dizer que acne na mulher adulta é uma condição que a gente pode tratar, precisa só um pouquinho de esforço, porque ninguém consegue nada, um objetivo, sem se esforçar um pouquinho todo dia, tá bom? Eu não quero me estender muito sobre esse assunto, que eu acho que eu já falei pra caramba, mas eu quero desejar para vocês um excelente fim de semana, tá? Compra aquele peixe bem bacana, faz ele com ervas no forno, entendeu? Acompanha com arrozinho integral, uma salada, sabe? Daquela que a gente bota folha verde, manga, um queijinho branco desnatado, uns tomatinhos e seja feliz, tá bom? Compartilhe com as pessoas que você ama aquela refeição que você fez com todo carinho. Aprender a cozinhar é uma coisa que a gente precisa para nossa vida, para nossa sobrevivência. E tratar acne na mulher adulta, vai lá no consultório que eu cuido direitinho, tá? Mas ó, não dou bronca não, mas eu quero botar todo mundo na linha, hein? A Jaque tá aqui a Jaqueline tá aqui na live e ela sabe que eu não dou bronca, mas eu de vez em quando dou uns sermões mesmo, tá bom? Então, um grande abraço para vocês, amei que vocês estarem aqui, eu tô vendo todos os coraçõezinhos, tô vendo todo mundo que entrou, porque eu botei meu óculos poderoso para ler tudo isso, tá bom? Grande abraço, eu vou salvar essa live de hoje no IGTV e vou colocar também no YouTube, tá bom? Vou colocar no YouTube, depois eu vou mandar um link para o nosso grupo de WhatsApp, que é o Renove Sua Pele. Se vocês quiserem entrar no nosso grupo de WhatsApp, eu sempre estou mandando informações, é uma maneira da gente trocar informações educativas com a maneira mais ágil, tá? É só pedir o link que a gente manda, porque eu não vou colocar ninguém obrigado em grupo nenhum, que já tem grupo demais, tá bom? Grande abraço, beijos para vocês. Estou muito feliz de vocês estarem aqui, tá? Beijinho e ó, elegância, hein? Quero todo mundo elegante. Beijo.
Tchau!